Olá a todos, eu sou o biólogo e pesquisador Lucas Nascimento e falo diretamente da Base Espacial da Lua Europa. O motivo pelo qual estou gravando esse vídeo é para apresentar um animal recém-descoberto aqui no planeta. A espécie descoberta, a gente deu o nome de Polygordius jupiterensis, que é uma espécie bentônica encontrada nas profundidades do oceano da Lua Europa, na órbita de Júpiter. Em relação à sua taxonomia, Polygordius jupiterensis é um animal pertencente ao filo Annelida, poliqueta, pertencente à família Polygordidae e ao gênero Polygordius. Nos próximos minutos, eu vou explicar para vocês como que a gente chegou nessa conclusão e também sobre a biologia geral do animal. Bom, em um primeiro momento, alguém falou assim, é uma anélida. E pode parecer, é uma anélida de fato, como a gente acabou de ver, mas foi um palpite um tanto quanto precipitado. Porque ele fez essa suposição apenas pelo seu formato vermiforme. Mas ele poderia ser um Platelminth, um Nemertea, um Nemátoda, enfim. Portanto, a gente começou a fazer uma análise um pouco mais aprofundada. E o primeiro passo, para a gente começar a fazer essa análise mais aprofundada, foi comparar o habitat no qual a gente encontrou essa espécie aqui na Lua Europa e ver se tem algum habitat parecido no planeta Terra, para ver se a gente tem algum tipo de similaridade entre as espécies. Então, após a gente estudar as condições de temperatura, pressão no fundo do oceano, a gente chegou à conclusão que parece muito com o oceano da Antártida. Fizemos um catálogo de todas as espécies que vivem nos profundos oceanos da Antártica e começamos a fazer algumas comparações. E o primeiro palpite que a gente fez é que o nosso animal aqui, o Polygordius jupiterensis, seria muito próximo do Polygordius antárticos. Esse sim que é um anélida que já tem alguns estudos sobre esse animal. Então, de forma bastante interessante, em parceria com o Programa Nacional de Pesquisa da Itália, na Antártica, que foi o grupo de pesquisadores que descobriu sobre o Polygordius antárticos, a gente realizou uma análise molecular para comparar esses dois animais e descobrimos que, na verdade, eles são grupos irmãos. Então, a gente conseguiu encaixar eles na taxonomia de que o Polygordius jupiterensis, animal presente na Lua Europa, é grupo irmão de um animal presente na Antártida. A gente não faz a menor ideia de como ele chegou aqui, mas sabemos por análise molecular que eles são grupos irmãos, ok? Bom, vamos falar um pouco da biologia, então, biologia geral do animal. Morfologicamente, né, na parte externa, ele é um poliqueta, só que ele não apresenta uma série de características que os poliquetas apresentam, que no caso são as cerdas, parapódios e cirros, né? Que eu trouxe um desenho esquemático mostrando o cirro e os parapódios e as cerdas, e o nosso animal não apresenta nenhuma dessas características. Entretanto, uma característica bem presente em Anélida é a divisão do corpo bem definida. Então, aqui a gente tem a região do prostômio e peristômio bastante desenvolvida. O tronco do animal não tem segmentação superficial e o pigídeo aqui, ó, representado pelo PG aqui, é bastante expandido. Em relação ao seu hábito alimentar, ele é um animal suspensívoro, sedentário e pequeno, né? Então, o nosso exemplar tem apenas 2 centímetros e pesa cerca de 20 gramas. Ele é um animal que fica completamente parado, e isso só acontece porque ele possui uma série de glândulas adesivas que ficam no pigídeo, que faz com que ele fique completamente parado, né? Um animal sedentário no fundo do oceano. E para se alimentar, ele tem aqui nesse par de antenas aqui na região do prostômio, uma série de glândulas de muco que lançam uma rede de muco no ambiente que captura moléculas orgânicas e micro-organismos, que então traz até a boca para ele se alimentar. E é muito curioso falar sobre isso porque quando a gente encontrou esse animal, ele estava completamente parado. E conforme a gente foi se aproximando, a gente viu que ele não apresentou nenhum tipo de mecanismo para se proteger de predadores. Então ele não conseguia se locomover, ele não conseguia contrair a musculatura para, de certa forma, se desviar, né, vamos dizer dessa maneira. E isso provavelmente se remete a algum tipo de adaptação evolutiva durante vários anos à ausência de predadores no próprio oceano da Antártica, né? Então ele não tem nenhum tipo de mecanismo contra predadores para não ter um gasto energético muito grande. Então eu já me adiantei um pouco aqui, já falei um pouco sobre sustentação e locomoção. Então aqui, ó, a gente tem o pigídeo dele bastante expandido, com essas glândulas de muco aqui, ó, bem pequenininhas, que ele se fixa no substrato.
E aqui eu trouxe um desenho esquemático que a gente vai usar bastante nessa apresentação, que mostra que, bem fininho aqui, ó, onde está LM aqui, é a musculatura longitudinal bem reduzida e a musculatura circular que está ausente. A gente não conseguiu encontrar nenhum tipo de musculatura circular. Ambas musculaturas são características de anélida. Bom, vamos falar então internamente, baseando-se bastante nesse desenho esquemático. O celoma desses animais é bem pequeno e internamente não tem nenhum tipo de segmentação. Então, evolutivamente, eles são poliquetas bastante derivado e provavelmente eles perderam a segmentação, tanto externa quanto interna. O primeiro sistema que a gente vai falar é o sistema digestório. Então, como eu já também me adiantei um pouco, é a captura de alimento através de uma rede de muco que sai a partir dessas duas antenas aqui na região do peristômio, no qual a rede de muco captura moléculas orgânicas e micro-organismos, traz até a boca, que é a maneira pela qual ele se alimenta. Falando do sistema digestório em si, ele tem uma boca aqui, um esôfago bastante curto, um estômago, intestino e na região posterior ele tem um ânus. O sistema digestório é relativamente simples, que lança enzimas digestivas sobre o alimento o alimento que entra, né, pelo sistema digestório e um canal para a saída. Em relação ao sistema circulatório, ele é fechado, com os vasos sanguíneos tanto na região dorsal quanto ventral, e ele possui algumas comissuras transversais, que são, na verdade, vasos que interconectam os vasos dorsais com os vasos ventrais. E também é muito interessante notar que no sangue desses animais a gente tem hemoglobina, tá? O sistema excretor desses animais é através de uma excreção por protonefrídeos. Essa também que não é uma característica comum em anélida. Geralmente os anélidas excretam por metanefrídeos, mas os animais excretam por protonefrídeos, que tem as células flama, que, através desse batimento ciliar aqui, puxa as excretas dos tecidos adjacentes, que saem por um nefridiócoro. As condições do fundo do oceano da Lua Europa, assim como no fundo do oceano da Antártica, são de difícil assimilação de oxigênio. Só como ele é um animal suspensível, sedentário, que não gasta muita energia, ele possui baixa demanda de oxigênio. Então ele consome pouco oxigênio e, portanto, ele não tem nenhum tipo de estrutura especializada para a obtenção de oxigênio, realizando assim a respiração cutânea, tá? Repare até que os vasos aqui eles ficam bem próximos da cutícula e da epiderme para realizar as trocas gasosas. O sistema nervoso desses animais também é relativamente simples, contendo aqui um gânglio cerebral, um gânglio subesofágico e apenas um cordão ventral que se estende para todas as regiões do corpo para o sistema nervoso. Em relação ao sistema sensorial, esse é bastante interessante. A gente conseguiu fazer alguns testes com ele aqui no laboratório. A gente acredita que os receptores táteis desse animal são altamente reduzidos. Isso porque quando a gente colocava algumas vibrações na água, né, que são ondas mecânicas, ele não apresentava nenhum tipo de sensibilidade, não dava nenhum tipo de resposta. E a gente acredita que isso ocorreu justamente pelo fato de não ter predadores na região em que ele vive. Portanto, ele não teria que desenvolver nenhum mecanismo de detectar predadores se eles de fato não existem, né? Por outro lado, quando a gente colocava qualquer tipo de matéria orgânica ou micro-organismos na água, esse sim apresentava algum tipo de sensibilidade e ele movimentava a sua musculatura longitudinal para conseguir lançar a sua rede de muco mais próximo de onde estavam essas moléculas. Demais, falando, por exemplo, de estruturas fotorreceptores, eles não têm nenhum tipo de óleos ou ocelos e também não apresentam órgãos nucais. Por fim, vamos falar da reprodução e desenvolvimento, que é o tópico que provavelmente a gente tem menos a contribuir. Isso porque a gente conseguiu apenas uma amostra, né, do animal, então a gente não viu muito bem ele se reproduzindo. A gente vai falar apenas o que a gente consegue ver baseado no pouco tempo de experimentos e anatomia interna. São animais monóicos, o que não é muito característico de poliqueta, que em grande maioria são dioicos, e eles não possuem nenhuma estrutura, nenhum aparato reprodutivo especializado, tanto masculino quanto feminino. Eles possuem apenas um tecido germinativo, representado aqui pela letra G, que produz tanto os gametas masculinos e femininos que são lançados no celomo.
A gente acredita que essa produção de gametas ela é sazonal, baseado justamente na crença. Essa crença se deve justamente pela análise do grupo irmão, que é o Poligordius antárticos, que ele sim tem uma produção de gametas sazonal. Isso porque os gametas são lançados antes do verão, para que, quando haja a fecundação e a formação de um estágio larval, essa formação do estágio larval ocorra no verão, período que tem maior disponibilidade de micro-organismos e matéria orgânica no Oceano Antártico. Então a gente acredita que a mesma estratégia é reproduzida aqui na Lua Europa. Como a gente coletou apenas uma espécime, né? A gente coletou apenas um exemplar, a gente não consegue ver muito bem se a fecundação é interna ou externa, mas a gente provavelmente acredita que ele só realiza reprodução sexuada. Isso porque, no nosso pouco tempo de experimento com o animal, ele não realizou nenhum tipo de processo de reprodução assexuada. Não quer dizer que ele não realize, mas que pode ser mais raro porque a gente não viu nada parecido em nenhum momento. E como também a gente não viu ele se reproduzindo, a gente não sabe se o zigoto tem desenvolvimento direto ou indireto. Apesar de que provavelmente é indireto, porque o grupo irmão dele, o Polygordius antárticos, possui desenvolvimento indireto com estágio larval. Todas as referências utilizadas para a construção desse trabalho estão aqui nesse slide e eu agradeço demais a sua atenção.